sendo que nenhuma delas se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas todas sejam cada dia mais parecidas com Jesus, para a tua glória. Eu posso ouvir amém? Amém, queridos. Bom, o que nós temos para hoje? As irmãs vêm de maquiagem. Nosso voo atingiu a altitude de cruzeiro. Bem-vindo à MCI Airlines, no voo de 5 de maio de 2024. E agora espero que, sem grandes turbulências, nós cheguemos ao nosso destino, que é ser mais parecido com Jesus. Posso ouvir amém? Nós vamos hoje estudar alguns textos. Nós vamos começar com Mateus capítulo 7. Depois nós vamos para Gênesis 37, Gênesis 39, Gênesis 40, Gênesis 41, 45. Lucas 14, Mateus 19, você vai dizer, meu Deus, então presta atenção, porque não vai estar na parede para você. Só vamos ter um texto projetado, todos os outros você vai ter que buscar na sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, senta com alguém, você que está em casa, pega a sua Bíblia, tá bom? Esses são os textos que nós vamos estudar nessa noite. E nós temos alguns objetivos. Dentre eles, responder perguntas. Repete comigo, por que isso aconteceu comigo? Quem já fez essa pergunta? Por que isso aconteceu comigo? Quem já fez uma outra pergunta? Por que tanta perseguição? Por que tanta luta? Quem já disse, eu não mereço isso? Então, eu acho que eu acertei o endereço. Obrigado, Senhor. Aleluia. Então é para você que eu quero falar. Se isso não serve para você, você está no YouTube, acha outro canal, tem muitas pregações boas, aleluia. E se você está aqui, tenha um pouco de paciência, em 30, 40 minutos nós vamos estar tomando a ceia. E se essa palavra não servir, Deus ainda usa alguém para profetizar para você. Mas o nome de Jesus vai ser exaltado. E eu queria convidar você apenas a dar um decreto comigo, antes de lermos o primeiro texto. Decrete junto comigo o nosso decreto de 2024. 1, 2, 3. Uma coisa eu tenho certeza, que Deus tem planos tremendos para a minha vida, e na presença dEle eu vou avançar. Amém? Esse é o decreto para 2024. Nós vamos continuar avançando. A despeito das pauladas, das lutas, Deus tem planos tremendos para a nossa vida, Ele não desistiu disso. Lá em Mateus capítulo 7, verso 11, Jesus fala um negócio muito interessante. Ele diz assim, ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Pai, fala conosco, nos dá algo prático, objetivo e poderoso, e que também seja divertido, para que possamos trazer o céu para a terra e manifestar o teu poder aqui, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Posso ouvir amém? O nome dessa mensagem é Você Confia em Deus? Maurício, por que uma mensagem assim, você confia em Deus? Porque nós estamos num tempo difícil, num tempo de indefinições, de lutas. Quem estava aqui em abril, quando eu dei a palavra profética dos aniversariantes? E o texto de Isaías é o mesmo texto do nosso mês, que é, as águas não vão te afogar. Quem lembra disso? Palavra dos aniversariantes de abril. Isso antes das enchentes começarem a acontecer. Deus já mostrava as enchentes e Deus já falava. Os dias são maus e estão ficando cada vez piores. E muitas vezes nós não entendemos o que Deus está fazendo. E não é que nós temos a cara de pau de dizer, Deus, eu não confio no Senhor. Mas nós temos a cara de pau de fazer coisas contra aquilo que Deus falou. Deixa eu tentar te explicar e te botar num contexto bíblico, no nível de um patriarca da fé. Porque Abraão fez a mesma coisa. Deus diz que ia dar filho, ele vai e faz filho com outra mulher. Isso é falta de confiança total em Deus. Deus está dizendo, eu vou fazer isso, ele faz de outro jeito. Toda vez que eu faço do meu jeito, eu estou dizendo para Deus, o seu jeito não é o melhor, eu não confio no Senhor. E muitas vezes eu não entendo o presente que Deus está me dando. Porque a palavra profética que Deus me deu para esse culto é presente. Deus deu presente para a irmã, Deus está dando presente para a irmã, Deus está dando presente, e Deus vai dar presente para você. E talvez você já esteja recebendo presente, mas não está entendendo. E para te ajudar a entender, eu vou, nos próximos minutos, falar 4 pontos. Quantos pontos? Geralmente minha pregação tem 3 pontos, mas essa pregação vai ter 4 pontos, e eu prometo que serão rápidos. Quem estava aqui na consagração de manhã?
Então você já teve bastante tempo na casa de Deus. Você não estava de manhã, entra no canal do YouTube da nossa casa MCI São José, assista a palavra da manhã e veja qual a palavra profética do mês. Tempo de avançar confiando no Rei. Independente do que eu estou entendendo, do que eu estou sentindo, do que eu estou pensando, eu confio no Senhor. Eu posso não estar entendendo nada, mas eu sei que Deus é Deus. E eu tenho certeza que Ele tem o melhor para mim. Por isso eu começo com o ponto número 1, que é a minha história e meu pai. Aos 8 anos de idade, meu pai me chama em casa, com um papel e diz, assine isso aqui. E eu todo me achando gente, com 8 anos de idade já era gente, né? Um pedaço de gente. Falei, eu preciso ler o documento para saber se o senhor não está me enganando. Gente, eu feri tanto meu pai naquele dia. Um mini imbecil. Ferindo o coração do meu pai. Meu pai estava me dando um título do tênis clube no meu nome, com 8 anos de idade. Não era o título de dependente dele, não era título de dependente da minha mãe. Eu, com 8 anos de idade, era dono de um título do tênis clube, um dos clubes da elite de São José dos Campos, há quase 50 anos atrás. Mas meu pai me trouxe um papel para assinar, eu olhei o papel e falei, o que é isso? Será que você não está me enganando? E talvez você olhe para mim com essa cara de evangélico, falando do que isso tem a ver. É domingo à noite, pastor. Tem a ver porque às vezes o teu pai está te dando só um papel para assinar e você fica, o que é isso? É o teu destino, é o teu futuro. E ainda que pareça um simples papel, tem muito mais do que ouro e prata. Tem um destino com uma identidade e propósito para você. Isso já me leva ao ponto número 2. A história de um pai e um filho que queriam um carro. Esse filho de um multimilionário esperava ardentemente chegar aos 18 anos de idade, porque seu pai lhe havia prometido um carro. E o dia do aniversário vem o pai com um pacote. E o filho esperando que o pacote fosse assim, BMW, Mercedes, Raval, sei lá qual marca da sua preferência. Mas o filho queria, e de repente quando o filho abre aquele pacote era uma Bíblia. O filho já empurra, e o pai, não, meu filho querido, eu gostaria de te explicar o que significa. Ele, tá bom pai, obrigado. Virou, largou a Bíblia, foi embora. Foi trabalhar, se formou, se tornou empresário, ficou anos sem falar com o pai. Magoado, porque o pai, multimilionário, com vários carros na garagem, não tinha lhe dado um carro sequer. Quando o pai havia prometido que daria um carro, deu uma Bíblia. Desde criança o pai levava ele para a igreja. Para que essa porcaria dessa Bíblia? Eu tenho Bíblia. Eu não preciso disso, eu preciso de um carro. Anos mais tarde, já formado com a sua própria família, bate um remorso. Ele vai procurar o pai já estava doente, em estado terminal. Ele passa algumas horas com o pai falece. Ele vai até o escritório do pai e encontra a velha Bíblia que ele tinha rejeitado. Ele pega a Bíblia e abre, porque havia um marcador na Bíblia. E nesse marcador estava em Mateus capítulo 7, verso 11. Ora, se vós sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. E ele pega a Bíblia e abraça num sentimento de estou abraçando meu pai, e de repente, para sua surpresa, de dentro daquela Bíblia cai uma chave de um carro. Ele vai até a garagem de seu pai e encontra todos os carros do pai. Mas havia um carro que estava coberto, todo empoeirado a coberta do carro. Ele tira. Um carro que nunca foi usado, zero. Que o pai tinha comprado e dado com tanto carinho. Mas o filho não soube entender o pacote. Nem sempre Deus traz as nossas bênçãos do jeito que nós queremos. Mas Ele traz nos pacotes mais estranhos. E por isso nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo no número 3, que é a história de José. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 37. E nós vamos ler vários textos, mas você na sua Bíblia ou na minha. Você que está em casa, abra sua Bíblia, por favor, também. Não estará a Bíblia projetada aí, mas ela está aí com você. Em Gênesis capítulo 37, fala que Israel amava
mais a José que a todos os seus filhos. Por quê? Porque ele era o filho da velhice. E então José recebeu do pai uma túnica talá de mangas compridas. Ai, que presente! Por conta disso, seus irmãos passaram a odiá-lo. Quem aqui é do tempo do torra-torra, em São José dos Campos? Então pense, você tem 11 irmãos, todos os irmãos painho, ainda existe isso? Meu Deus do céu! Então papai e mamãe compram as roupas de toda a família no torra-torra. Mas o Zé não. O Zé recebeu a camisa da Hollister. Gente, o Satanás endemoniou. Os irmãos ficaram principalizados. Endemoniado era pouco. E o José, para piorar, teve um sonho. Ou seja, o pai da terra dá um presente que bota ele em problema, e o pai do céu dá um problema pior. Acompanha comigo, Gênesis 37, 5. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ou seja, ele ganha um presente que causa inveja, ele ganha outro presente que causa ódio. Então, consequentemente, como não tem como tirar o sonho, tira a roupa dele. Vamos roubar o seu presente. Verso 23, acompanhe comigo, do capítulo 37. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica. A túnica está lá de mangas compridas que trazia. Eu não sei quem está te perseguindo, quem está tentando roubar a tua primogenitura ou a tua bênção. Porque José não era primogênito, ele era o caçula. Mas ele seria o primeiro de uma história e também conhecido no mundo judaico como um antitipo ou algo que representa o Messias. Dentro do judaísmo existem dois entendimentos: do Messias sofredor, diga filho de José, e do Messias rei, diga filho de Davi. Ou seja, Jesus quando vem, ele vem, Jesus incidentemente, filho de José. E ele vem como rei sofredor, rei humilde, ele vem como servo sofredor. E José, esse servo sofredor, que recebe uma roupa mais bonita, é roubado e perde a roupa. Diga número 1. Eu já vou te explicar por que esse número 1. Em alguns minutos você vai entender, não fique ansioso, por favor. Mas José, de filho predileto, de menino que não usava mais torra-torra, agora despido, é vendido. E de filhinho de papai se torna escravo. Verso 28 do capítulo 37, acompanhe comigo. Passando os mercadores midianitas, os irmãos de José, o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, e estes levaram José ao Egito. Alguns historiadores dizem que José tinha por volta dos 17 anos. Outros dizem que ele tinha 13. Eu não estou nem aí. Eu sei que com 13 ou com 17 você não tem idade para lutar com todos os irmãos, que todos tinham mais de 20, alguns mais de 30 anos, e muito menos para ficar brigando com aquele povo ismaelita. E é interessante porque os ismaelitas, na verdade, são parentes. Repita depois de mim: geralmente, parente e crente, tudo morde a gente. Quem já foi ferido na igreja? Quem já foi ferido na família? Quem eram os ismaelitas? Quem é Ismael? Ismael é irmão de quem mesmo? Alguém descobriu aí? Entra no chat GPT. Abraão tem um filho chamado... Presta atenção nisso aqui. Isaac gera... Se eu e você começarmos a entender que a história da Bíblia tem tudo a ver com a sua história... Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem tem problema com o irmão ou com a irmã? Ou já teve? Agora fica com a mão levantada quem é filho da mesma mãe e do mesmo pai. Bicho, se você, filho da mesma mãe e do mesmo pai, tem problema, imagina uma família que tem 4 mães. Por que Deus deixou isso estar escrito ali? Para mostrar que fica tranquilo, quanto pior, melhor.
E os mesmos problemas que aconteceram lá vão acontecer com a gente. E o mesmo Deus que sustentou aquela família esquisita, sem forma, e faz dela uma nação, que traz dela o Messias, o rei de Israel, ai daquele que tocar em Israel. Porque Israel não é um povo que resolveu falar, eu sou o povo, não. Deus criou esse povo não existia. Deus pegou um babilônico chamado Terá e falou, Terá, sai daí. Terá leva seu filho, Abrão. E Abrão está no caminho, Terá morre, resumindo a história, e Deus fala, Abrão, de ti farei uma grande nação. Esse ministério nasce para contar essa história, de Abrão a Cristo, de Cristo até nós, e de nós até o retorno do Messias. Preparar a noiva, que não é juntia, ou melhor, não é gentílica nem judaica, mas é juntílica, judeus e gentios juntos na mesma boa oliveira. Eu vou casar com um judeu, e você? Eu vou repetir, eu vou casar com um judeu, e você? Eu sou noiva, e dentro de mim mora um judeu, chamado Yeshua HaMashiach. Eu e você precisamos entender, por isso nós somos perseguidos. E assim como José começou a ser perseguido pelos irmãos, chega na casa de Potifar, tranquilão, começa a trabalhar, passa-se o capítulo 38, anos se passam, ele fiel na casa de Potifar, até que surge a Patifa. Maurício, quem é Patifa? A mulher de Potifar. Se o nome era esse, eu não sei, mas que era uma Patifa, era. Vai comigo para o capítulo 39, verso 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. E José se recusa não uma, nem duas vezes. Mas a irmã Patifa era insistente. Diga, Satanás é um patife. Diga com vontade, você pode xingar o diabo, você pode xingar, meu irmão. Diga, Satanás é um patife. E ele vai usar tudo para tentar te destruir, tirar seu destino, sua identidade. E aquela patifa fica dando em cima do menino, o menino dando para lá, fingindo que não é com ele. E chega no verso 10 do capítulo 39, falando ela a José todos os dias. E não lhe dando ele ouvidos. Gente, eu já vi gente dar de louco, mas igual José. A irmã estava em cima do cara de tudo quanto é jeito. Botava Victoria's Secret, botava todo tipo de perfume, fazia todo tipo de cabala, mandava tudo que tinha, perfume, mandava chocolate, o menino só, olé, dando de louco. Os amigos dele chamando de São Paulino, São Paulo. Eu tenho que tomar cuidado para não ir preso nessa altura do campeonato. Mas todos estão me entendendo? E o irmão rejeitando a dádiva. A irmã Patifa era uma mulher generosa e queria fazer uma oferta para o irmão, todos estão me entendendo? E no verso 11 diz, sucedeu que certo dia veio ela à casa veio ele, José veio à casa, para atender aos negócios, e ninguém dos da casa se achava presente. Diga depois de mim, xiii, olha a cilada armada. Chegou lá a irmã Patifa sozinha, Zezinho, como sempre, foi servir. E o verso 12, então, ela o pegou pelas vestes. Diga número 2. Peraí. Num primeiro momento, José tinha uma roupa, tiram a roupa dele, e ele é vendido como escravo. Ele se torna uma pessoa, apesar de escravo, proeminente. Potifar confiava nele, dava tudo, a chave da casa, e de repente a Patifa, não contente de levar gelo de José, toma a roupa de José, e o texto diz que ela pegou as vestes dele e disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes, ou seja, a túnica dele ficou, ele sai correndo. E você talvez já tenha lido ou ouvido falar o resto da história. Ela começa a gritar, dizer que ele deu em cima dela, que não era verdade, e ele vai para a cadeia. Diga de novo. Quando você acha que desgraça pouco é bobagem, fica pior. Ele já estava longe de casa há mais de uma semana e não se chamava Arlindo Orlando. Ele já estava há anos escravizado, mas conseguiu uma estabilidade, uma CLT escravagista. Estava ele ali quando a mulher tira a roupa do cara. Então ele vai para a cadeia e começa tudo de novo. E é fiel na cadeia. E lá ele cresce.
E chega no capítulo 40, vire as páginas da sua Bíblia, ou deslize as páginas da sua Bíblia. No capítulo 40, ele interpreta 2 sonhos, do padeiro e do copeiro. Um morre, e o copeiro, bom amigo, verso 23 do capítulo 40, o copeiro, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Gente, eu acho linda a redundância bíblica, porque a Bíblia faz questão de dizer, não se lembrou e esqueceu. Porque tem gente que é cara de pau. Você marca um negócio, o cara não vai, você fala, você esqueceu de mim? Não, eu não esqueci, só não lembrei. Mas a Bíblia faz questão de dizer que o copeiro safado se aproveitou do dom de José, recebeu a interpretação profética, foi colocado no posto, nenhuma oferta, nem um pix mandou. E além de se esquecer, não lembrou. E a Bíblia diz que 2 anos mais tarde, quanto tempo? 2 semanas? 2 meses? Não, 2 anos. Vai para o verso 1 do capítulo 41. Passados 2 anos completos. Cara, eu acho lindo como a Bíblia é detalhista. Sabe para quê? Para dizer para você está sofrendo. Teve outros que sofreram também, mas olha o fim deles. Reclama não. Porque o problema é que a gente lê a Bíblia e sabe o final. Então eu já estou profetizando, o teu final vai ser melhor que o teu começo. E toda essa perseguição tem um fim. E o fim é glorioso, porque o que Deus prometeu ninguém tira de você. Podem tirar suas vestes, tentar tirar teu nome, mas ninguém tira o que Deus prometeu de você. E o que está escrito aqui? Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia ele achasse ele de pé junto do Nilo. Uau! E aí Faraó chama a galera, ninguém interpreta. Os gurus, e acende incenso, bate tambor, faz um diabo a 4 e nada. Aí o copeiro falou, olha, eu conheci um menino lá na cadeia, e o cara é bom. Lembra que o senhor tinha me colocado aqui injustamente, preso? Então foi ele que me trouxe de volta. Faraó, então, verso 14 do capítulo 41, mandou chamar José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Então ele se barbeou, mudou de roupa, diga número 3. Diga número 3. E ele foi apresentar-se a Faraó. Num primeiro momento, então, José pede a roupa que seu pai lhe deu, porque seus irmãos, com inveja, tiram a roupa dele. No segundo momento, a Patifa tira a roupa dele. E no terceiro momento, agora, Deus começa a restituir, dá uma nova roupa para ele se apresentar à maior autoridade de todo o mundo conhecido. Então, José interpreta o sonho, todos conhecem a história. Ou os que não conhecem, fiquem sabendo, José vai lá e interpreta o sonho. E lá no verso 40, Faraó diz um negócio: administrarás a minha casa, e a tua palavra, ou seja, debaixo do teu comando, todo o meu povo obedecerá. Somente no trono eu serei maior que tu. Ei, peraí, o sonho que José teve lá atrás, ele estava, os irmãos, os pais, se dobravam diante dele. Mas na verdade não eram os irmãos e os pais. Porque se fosse, alguma coisa estaria errada. Porque sua mãe falece no nascimento de seu irmão Benjamim. Então nunca se cumpriria o sonho. Mas o sonho não era esse. Essa é uma interpretação errada. Então vem estudar profética que a gente ensina para de estudar do jeito errado. Mas aqui a profecia estava se cumprindo. Porque o sol não era Jacó, mas era o próprio Faraó. O sol da iniquidade. Todo mundo conhecido e todos teriam que se dobrar diante de Zezinho. E Faraó dizendo isso. Mas Maurício, ele diz que o José estaria debaixo da autoridade dele. Sim, mas num outro verso diz que José era por pai de Faraó. Deus colocou ele como autoridade. Faraó não fazia nada sem ouvir José. Verso 41, Faraó diz que ele era autoridade sobre toda a terra do Egito. Verso 42, então tirou o Faraó do seu anel de sinete da mão e pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Diga 4. Espera aí, José perde uma roupa, 2 roupas, troca de roupa, mas na 4ª vez, ele não só recebe uma roupa, ele recebe um anel, ele recebe roupa e recebe um colar de ouro. Sabe o que o Senhor está dizendo? O destino que eu tenho para você é maior do que o que você pensa.
Então Faraó não só faz isso, mas dá uma quarta coisa para ele. E faz José subir no seu próprio carro. Então clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo, José foi constituído sobre toda a terra de Israel. Verso 44, disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Você prestou atenção quantas vezes ele teve que trocar de roupa? Primeiro, roubado pelos irmãos. Segundo, a patifa tira a roupa dele. Terceiro, tem que colocar uma roupa para se apresentar. Mas no quarto, Deus dá roupa, Deus dá anel, Deus dá colar e Deus dá carro. 4. Eu estou em 2024. Nós estamos ainda em 5.784. Ei, posso profetizar? A despeito do que o mundo natural te diz, o nosso Deus é o Deus que abre porta onde não tem. E Ele vai começar a te restituir, te posicionar onde você precisa estar posicionado. Basta você confiar em Deus. Não tem um momento que José se levanta contra Deus. A questão não é se você confia em Deus, mas será que você está pronto para Ele confiar a você o que Ele quer lhe dar? Porque a minha pergunta inicial é: você confia em Deus? E você confia que o pacote, que não veio do jeito que você queria, tem tudo que você precisa e mais do que você pediu, pensou, imaginou, segundo o poder que vai operar em você, para transformar você naquilo que você precisa ser, para se tornar quem você nasceu para ser? Pastor, você está complicando? Não, eu só estou te dizendo, não rejeite o presente por causa do pacote. Porque ele não é o fim, é só o começo. Tem presentes que parecem presente de grego, mas não são. Os anos se passam, seus irmãos vêm comprar comida, e toda a trama se desenrola. Ele prende o irmão, dá todo aquele quiprocó. Vai comigo para o verso 45, capítulo 45, verso 1. Lá no capítulo 45, verso 1. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer aos irmãos, os irmãos ficaram apavorados. Em outras palavras, na cabeça deles: eu vou morrer. Alguns mais sertanejos cantavam: eu me lasquei, eu me lasquei. Sabe quando, tipo assim, cara, eu estou na mão do cara que eu zoei. Tipo assim, quem assiste os vídeos do burrão. Se você assiste, você sabe o que eu estou falando. Não assiste, nem assista. Mas quando você está na mão do cara que você zoou a vida inteira, agora ele é teu patrão. Agora ele é o cara que vai decidir o teu destino. No verso 5 do mesmo capítulo. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos. Porque os caras estavam tristes e acusando: foi você, seu filho de uma égua, eu falei para não vender, eu falei para não sei o quê. Aí o José: eita, pausa, para, deu! Não se irritem contra vós mesmos, porque vocês me venderam para quê? Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Será que você faria isso com quem tentou te matar? Com quem mandou feitiçaria para a tua casa? Eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando, mas eu estou pregando para mim mesmo. E talvez para minha mãe e para minha esposa. Mas eu estou te dizendo, não rejeite o pacote. Porque chega um momento que a gente fica disputando terra, terreno, casa, herança. E o Senhor nos chama de reis e sacerdotes. E quando Ele chama os sacerdotes, Ele diz: vocês não vão ter nada aqui, porque eu sou a herança de vocês. Eu não sei se você está me ouvindo, mas o Senhor está dizendo: você quer um pedaço de terra aqui, ou você quer que eu seja a sua herança? Qual o pacote que você está pedindo? Deus nos dá presentes em pacotes estranhos. Deus está dando presentes e continua dando presentes em pacotes estranhos. Eu termino, como prometi, com o número 4, a história de Jó.
E é interessante que Deus vai dando pacotes muito legais para Jó. Porque Jó era um cara que acordava de madrugada para sacrificar. Jó era um cara que adorava. Jó era um cara que fazia tudo certo. Dizimista, ofertante, sacrificante. Dava oferta alçada, cozida, oferta de salada, oferta de tudo que você imaginava. E o primeiro pacote que Deus dá é uma notícia. Perdeu tudo. Segundo pacote, perdeu os filhos. Terceiro pacote, perdeu a saúde. E a única coisa que ele não perde é a joleta. Misericórdia. A irmã, com a sua boca de caçapa, chega para ele e fala: bicho, amaldiçoa teu Deus e morre. Em outras palavras, a joleta está dizendo: bicho, plantaram uma cabeça de burro debaixo da tua cama e você ainda acredita em Deus? Está doido? Parece que Deus tira todo mundo que podia te ajudar e bota do teu lado o emissário de Satanás. Que vai ficar tipo um Minion. Cala a boca! E queridos, isso aí não durou 40 minutos, que nem a pregação. Mas foram meses de sofrimento. Meses. Perebento. Um homem é aclamado pelos amigos. Agora os amigos vêm e falam: tu está em pecado, mano. O que você fez? Gente, eu amo aquele texto que diz que os amigos de Jó ficaram quietos. Gente, que gente sábia. Todo mundo quieto. Ninguém falou uma besteira. Quando abriram a boca, parece que o bueiro foi aberto. Eles começaram a socar no Jó um monte de coisa que não tinha nada a ver. Diga, por quê? Os presentes vêm nos pacotes mais esquisitos. O nosso problema é que nós lemos a Bíblia e em poucos segundos já sabemos o final da história. E não conseguimos conectar com a nossa história, porque não conseguimos fazer uma conexão temporal de que não durou segundos, nem minutos, nem dias. Foram meses de sofrimento, luto pelos filhos, perda total dos bens, perda da moral diante dos amigos, perda da saúde. Mas nós sabemos o final. Deus restituiu em dobro. O que Jó e José têm em comum? O mesmo que eu e você. Todos os presentes que Deus nos envia, eles começam com sofrimento, com traição, com luta, com acusações. Mas eles terminam com quem foi acusado, com quem foi ferido, com quem foi traído, sendo abençoador dos seus algozes. Porque todos eles apontam para Ele. Porque tudo é dele, por Ele e para Ele. Jesus foi ferido pelo teu pecado e o meu. Jesus foi traído pelas nossas traições. Jesus foi abandonado pela nossa maneira de ser, e nós o abandonamos muitas vezes. E Jesus chega para o cara que prometeu estar com ele, e logo em seguida nega, fala: eu vou te dar a igreja. Ou seja, Jesus entrega a igreja para o frouxo do Pedro, que se dizia macho. Ao longo da minha jornada de 30 anos de pastor, eu já vi muito macho frouxo, que fala muito e faz pouco. Se alguém tocar na minha filha, eu mato. Mata nada. Nós precisamos aprender a aceitar o pacote que Deus deu. Porque ainda que esteja estranho, e ainda que a gente não consiga entender nada, Jesus fala um negócio muito louco lá em Lucas 14, 33. Abre sua Bíblia em Lucas 14. Nós vamos ler esse texto e depois Mateus 19 e já vamos terminar como eu havia prometido. Lucas 14, 33. Quem achou, diga amém. Nós estamos finalizando essa mensagem que chama Você Confia em Deus. Mesmo que as coisas não sejam como você quer. Mesmo que os presentes estejam vindo com um pacote muito estranho. Lucas 14, 33, quem achou diz amém, por favor. Você que está na internet, escreve aí amém. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem,
não pode ser meu discípulo. Em outras palavras, Jesus está dizendo, se você quer ter a restituição em dobro de Jó, se você quer ter o posicionamento que eu dei para José, você precisa ser como eu. Renuncia a tudo, porque eu me despojei da minha glória, desci em forma humana, fui traído, cuspido, ferido, morri por você, para te dar uma coroa de rei e um cetro de sacerdote, para te dar autoridade de rainha e sacerdotisa, para profetizar e não só ir para o céu, mas trazer o céu para a terra. Mas você precisa renunciar a tudo e aceitar o meu presente. Mateus capítulo 19, verso 29. E nós terminamos com isso. Mateus 19, 29. Quem vai achando vai ficando de pé, por favor. Só para eu saber que você achou. Esse é o último texto. Já vou pedir para tirarem a mesa aqui. Obrigado, Mauro. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Jesus que prometeu isso. Se você tem recebido presentes estranhos, presentes em pacotes esquisitos, e estava com dificuldade em confiar em Deus e dizer, cara, isso não é Deus não. Eu queria que você orasse comigo e dissesse assim nessa noite, Senhor, eu não estou entendendo. E por mais que eu não possa ver com meus olhos naturais, ouvir com meus ouvidos naturais, e nem meu coração humano entender, que o Teu Espírito Santo me revele, porque eu quero me posicionar e dizer, eu confio em Ti, Senhor. Fecha os teus olhos, e nos próximos segundos, enquanto nós estivermos cantando essa canção, se essa mensagem foi para você, e você recebe, e se posiciona, levante a sua mão onde você está, vamos juntos.